Olá, sétimo período, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas da disciplina de Comunicação, Educação e Novas Tecnologias. Hoje, dia 6 de abril, nós trabalharemos com o capítulo 3 do nosso livro de estudos, que é o livro de Kensky 2012, que nós estamos trabalhando. E eu enviei para vocês por e-mail o capítulo escaneado, então é importante que vocês façam a leitura desse capítulo, que é sobre ele que eu farei uma explanação aqui nessa videoaula. Eu recebi durante toda a semana e estou recebendo hoje as tarefas de vocês referentes às nossas aulas anteriores e com relação ao capítulo 2, que vocês fizeram a relação entre o capítulo 2, que falava de informação e comunicação, com o modo como nós estamos nos informando e nos comunicando em relação à pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Então, eu não corrigi ainda, estou recebendo, ainda estamos no prazo, né? Hoje, dia 6, é o prazo para que vocês me enviem. Então, quando eu tiver de posse de todos eles, vou corrigir e darei uma devolutiva para cada uma de vocês, via e-mail também. Se por acaso acontecer de alguém não conseguir enviar o trabalho ainda hoje, que é o último dia, pode me enviar amanhã, não tem problema, passar um pouquinho do prazo. Basta enviar pelo e-mail que eu consigo receber tudo certo. Tá? Então hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho com o nosso livro. Eu vou ficar intercalando entre a câmera e os slides para que vocês tenham acesso ao conteúdo, à explanação. E quando eu achar importante ter uma conversa com vocês mais olho no olho, eu volto aqui com a câmera. Reforçando, gente, que é muito importante a leitura do texto. Não tem problema se quem está assistindo o vídeo não leu o texto ainda. A leitura pode ser antes da videoaula ou depois da videoaula, para que vocês estabeleçam a relação. Então, o título desse capítulo 3, ele é o seguinte: tecnologias também servem para fazer educação. Então, nós falamos no trabalho com o livro de Kensky, primeiro, no capítulo 1, sobre o que são tecnologias e por que elas são essenciais na nossa vida, de modo geral. No segundo capítulo, nós falamos da utilização das tecnologias para a informação e para a comunicação. E hoje, trabalharemos sobre a importância delas para fazer educação, que é o que nos interessa mais propriamente. Um primeiro tópico que a autora aborda é que a educação e a tecnologia são indissociáveis. Então, hoje, no modo como nós vivemos, é importante que tenhamos consciência de que a educação e a tecnologia caminham juntas. Elas estão juntas, assim como tem uma frase muito comum e muito famosa no âmbito da educação, né, que fala que cuidar e educar são indissociáveis. Hoje nós também podemos dizer que educação e tecnologia são indissociáveis, pensando, obviamente, naquele conceito amplo de tecnologia que nós já trabalhamos em sala de aula, presencialmente, e vimos um pouco também no capítulo 1. Então, temos que entender tecnologia como um conceito amplo, porém, entendendo que ela e a educação estão para nós hoje de forma indissociável. Essa relação educação e tecnologia é algo que merece nosso estudo e nossa atenção. E podemos já destacar que nós precisamos da educação para ensinar sobre as tecnologias. E nós precisamos também hoje das tecnologias para fazer educação. Por isso que é uma relação indissociável. O mundo vem desenvolvendo, as sociedades humanas vêm desenvolvendo diversas formas de tecnologia no decorrer da sua história. E é por meio da educação que a gente ensina às próximas gerações sobre essas tecnologias que nós desenvolvemos. E, cada vez mais, do mesmo modo, nós precisamos das tecnologias que são desenvolvidas, que elas sejam ajustadas à educação para que possamos fazer educação e aprimorar cada vez mais os processos educativos, para que eles deem contas das demandas contemporâneas de cada época. Essa relação permite que nós pensemos a perspectiva da socialização da inovação. O mundo vem desenvolvendo muitas tecnologias em várias áreas que nós já comentamos em nossas aulas, tecnologias na área da saúde, na área da construção, na área da astronomia, na área
da medicina, na área da educação, na área do direito e por aí vai. Só que de nada adianta se as novas gerações, se as pessoas, se a sociedade não tiver acesso, se essas inovações não forem socializadas. E aí é que entra muito fortemente o papel da educação, no sentido de socializar a inovação, ou seja, ensinar sobre essa inovação, sobre essa tecnologia. Também vale lembrar que uma vez que uma inovação é assimilada, muitas vezes nós nem a consideramos mais como tecnologia. É bem comum que a sociedade de uma determinada época ela considere tecnologia apenas aquilo que é novidade para ela naquele momento. E ela já nem entende mais como tecnologia aquilo que ela usa cotidianamente, aquilo que ela precisa, mas que em outros tempos mais remotos foi considerado uma grande tecnologia, mas que para ela hoje já está tão inserido no seu cotidiano que ela nem considera mais como uma tecnologia. A nossa autora coloca que as tecnologias se tornam invisíveis à medida que se tornam familiares. Então, às vezes, você tem acesso a uma tecnologia que é uma grande novidade, que é algo que você queria muito, mas dali um tempo aquilo se incorpora tanto à sua rotina, ao seu dia a dia, fica tão familiar que ela se torna invisível e você nem percebe mais que está fazendo uso de uma tecnologia que já foi tão relevante no outro momento. Depois a nossa autora traz, nessa síntese que eu faço para vocês do capítulo 3, um tópico que aborda mídia e educação, a partir de mediações e movimentações. E eu lembro vocês aqui que a mídia é um tópico muito importante também dessa nossa disciplina. A autora diz que as novas tecnologias de comunicação e informação, as TICs, sobretudo a televisão e o computador, que são as que ela destaca, movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo. Então, tanto a televisão quanto o computador provocaram essa mudança no modo como o professor faz a mediação entre o estudante e o conteúdo. Aqui a gente pode retomar um aspecto que eu já abordei várias vezes com vocês, inclusive em outras disciplinas, que a gente já abandonou aquela ideia de que o professor transmite um conhecimento, que é a ideia de educação bancária, que eu passo, para o outro e o outro vai acumulando. Nós, professores, fazemos uma mediação, um processo de mediação entre um objeto de conhecimento, que é um conteúdo, e o estudante. Só que, de acordo com a autora, tanto a televisão quanto o computador, nos últimos tempos, têm movimentado, mudado, alterado o modo como nós, professores, fazemos essa mediação. E aí a autora diz que, quando bem utilizadas, essas novas tecnologias podem trazer bons resultados no processo de mediação promovido pelos professores. Porém, de modo geral, na concepção dela, essas tecnologias não provocam ainda alterações radicais na estrutura dos cursos e na prática docente. Ou seja, ela ainda entende que tanto o computador quanto a televisão, eles ainda não chegaram a mudar radicalmente a estrutura da educação. E aqui falando de currículo e de didática. Quando a gente fala de estrutura dos cursos, a gente fala de currículo, e quando falamos de prática docente, estamos nos referindo à didática. Para a autora, não basta usar a televisão, o computador ou mesmo a internet. É preciso usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. E essa, gente, é a grande questão. Nós, que estamos aqui dentro de um curso de pedagogia, precisamos defender sempre a utilização pedagógica da tecnologia. Porque a tecnologia, por ela mesma, simplesmente como uma ferramenta em que as pessoas depositam ali conteúdos e a outra pessoa vai lá e tenta assimilar aquilo, é a mesma educação bancária que é feita sem a tecnologia. Então nós precisamos defender um uso pedagógico, corretamente pedagógico da tecnologia que for escolhida pelo docente. Aqui, pensando nessa qualidade da educação que a gente almeja por meio das tecnologias, é importante entender esse aspecto de que não basta usar uma tecnologia para dizer que você vai alcançar uma qualidade na educação. Esse é um ponto bem importante que precisa ficar bem claro para nós. Não basta a tecnologia. Para que a gente realmente alcance uma qualidade na educação,
é importante despertar o desejo de aprender do estudante. Se o estudante não tiver desejo pela aprendizagem, ela não vai acontecer se ele não quiser aprender. Depois também é muito importante a mediação do professor. O professor precisa promover essa mediação, ele precisa atuar. O professor não pode simplesmente oferecer recursos e deixar que o estudante busque sozinho aquilo que ele precisa aprender. É importante o conhecimento, o conteúdo. Então, a gente não pode trabalhar com a tecnologia simplesmente pelo uso. Vamos ensinar as crianças a utilizar o Word. Ok, e qual o conteúdo educacional que está sendo trabalhado ali nessa aula? Em que os estudantes vão aprender a utilizar o Word, ou vão aprender a utilizar a internet, ou vão aprender a fazer vídeos, enfim. Sempre é importante que exista essa relação com o conhecimento, com o conteúdo a ser ensinado. E também, por fim, existe a necessidade de uma determinada tecnologia, que vai ser escolhida pelo professor, seja vídeo, seja videochamada, webconferência, seja utilização de celular, jogos digitais, jogos eletrônicos, games, enfim, né? Toda uma variedade de tecnologias que podem ser utilizadas na educação. Então aqui o que a autora tenta reforçar para nós é que para atingir qualidade na educação é necessário que todos esses elementos aqui estejam articulados. Vejam que eles têm ligação uns com os outros. Só conseguiremos uma qualidade na educação se todos esses elementos estiverem ocorrendo, se estiverem funcionando. Só a tecnologia, só o desejo de aprender, só o conteúdo ou só a mediação não são suficientes. A autora aborda também a ideia das redes digitais e as rupturas no ensinar e no aprender a viver. Aprender e viver. Então, quando ela fala dessas redes digitais, ela está falando da internet. Então, a internet ela vem e provoca rupturas bastante significativas no modo de ensinar, nós, professores, no modo de aprender, os alunos, e aqui vocês e eu também somos alunos e professores ao mesmo tempo, então nós enxergamos os dois lados, e também aprender a viver de uma forma diferenciada. A internet é realmente um marco muito significativo que aí sim tem mudado mais radicalmente as estruturas do ensino. Pensando nessas redes digitais, pensando nessa conexão, nessa internet, podemos dizer que em relação à educação, as redes de comunicação, essa ideia de rede, trazem novas e diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se relacionar com os conhecimentos e aprender. Então, de fato, a internet sim traz uma outra possibilidade. E é muito interessante, porque já não se trata apenas de um novo recurso, como foi a televisão, como foi o vídeo, como foi o computador. Mas é uma verdadeira transformação que transcende até mesmo os espaços físicos em que ocorre a educação. E aqui, obviamente, nos remete à educação à distância, mas nos remete também ao momento pelo qual nós estamos passando agora. Nós estudamos em uma instituição presencial, porque nós escolhemos estudar em uma instituição presencial. Só que é claro que por conta da pandemia de Covid-19, que é algo que está aquém de todos os nossos esforços para estudar presencialmente, é uma questão de sobrevivência, então nós estamos promovendo mudanças no nosso modo de estudar enquanto for necessário que estudemos assim. E o que nos permite isso é a internet. Não adiantaria termos computador, não adiantaria termos mesmo uma televisão, para ter esse contato como nós estamos tendo agora, eu falando isso, chegando rapidamente até vocês, sem a internet. Então essas redes digitais, a internet, ela permite que fiquemos aqui, cada um atrás de nossos computadores, de nossos tablets, de nossos smartphones, tendo acesso às aulas, tendo acesso ao conhecimento e aos conteúdos. Pensando ainda na internet, ela pode ser pensada a partir dos conceitos de trabalho e educação. Porque esses conceitos eles vêm mudando muito com a evolução da sociedade de um modo geral. Há um tempo atrás, nós tínhamos um trabalho que era muito fortemente industrial,
que era o trabalho nas grandes fábricas, em que ocorria aquela produção de mercadorias em série. E a educação, durante toda a história da humanidade, ela foi se adequando ao modo de produção, a como se trabalhava em cada época da nossa história. Porque a educação, ela tem como grande princípio, primeiro, a formação humana, mas muitas vezes a preparação para o trabalho acaba tomando um valor muito grande também no âmbito da educação. A educação também trabalha para formar para o trabalho. E nesse período anterior à nossa geração, em que o trabalho era muito industrial, a educação visava formar profissionais com saberes bem estáveis e reconhecidos. Você formava um médico, você formava um advogado, você formava um engenheiro, você formava o profissional da indústria, você formava um profissional bem claramente cada uma das funções. Hoje a gente já tem uma ideia de trabalho muito mais globalizado, um trabalho mais fluido, e as exigências profissionais hoje são muito mais singulares. O que nos leva a uma educação sem identidade, com dificuldades para organizar cursos que sejam válidos para todos. Cada vez mais as pessoas buscam uma formação profissional única, ímpar, singular. O que nos ajuda a entender bastante isso é a quantidade de cursos de educação superior que nós temos hoje. Nós temos muito mais cursos, nós temos cursos de educação superior para infinitas áreas, nós temos cursos técnicos em diversas áreas, para diversas formas de trabalho. Então, essa mudança que a internet promoveu no trabalho também alterou a educação, tendo em vista que a educação tem como um dos seus pilares a formação para o trabalho. Ainda nessa discussão, podemos destacar que o fluxo de interação nas redes e a construção, a troca e o uso colaborativo de informações mostram a necessidade de construção de novas estruturas educacionais, que não sejam apenas a formação fechada, hierárquica e em massa, como essa que existe ainda nos nossos sistemas educacionais. Pensar a relação entre trabalho e educação nos leva a entender que a educação precisa avançar nesse sentido de se abrir para esse novo modo de funcionamento do trabalho na sociedade contemporânea, na sociedade que nós vivemos. Todas essas mudanças, gente, elas colocam a hierarquia do saber literalmente de pernas para o ar. A internet promove essa mudança na hierarquia do saber. Nós, vocês talvez nem tanto, mas cada geração antes da de vocês, antes da minha, antes de nós, elas sempre tinham muito claramente a hierarquia do saber estabelecida. Então o professor sabia mais, quanto mais cursos superiores uma pessoa tinha, mais ela sabia, mais conhecimento ela detinha, e era bem hierarquizado e bem fácil de entender isso. Hoje, com a internet, o conhecimento, as informações estão muito disseminadas. Então você encontra pessoas, às vezes, com um nível de escolaridade muito pequeno, mas que sabem muito mais sobre um assunto do que pessoas que já estudaram muito sobre ele. Às vezes sabem a mesma coisa. A questão de geração também. Às vezes você encontra um adolescente, uma criança, que aprende muito sobre um determinado assunto na internet, e às vezes sabe mais sobre esse determinado assunto do que um adulto, do que uma pessoa bem mais velha, do que um idoso que já viveu muito, que já estudou muito. Então essa hierarquia do saber, que algumas gerações atrás era bem clara, hoje ela está de pernas para o ar, em decorrência da educação, dessa comunicação em rede que o mundo inteiro consegue fazer. E a partir disso, dessa nova mudança, dessa nova forma de vida e de educação, surgem novas formas de aprender. Nós temos, nas novas gerações, muitos estudantes que são autodidatas, que são crianças e jovens dessa geração digital, que têm necessidade de independência e autonomia em relação ao conhecimento que lhes interessa. É muito comum nós encontrarmos jovens, crianças, adolescentes, que conseguem aprender sozinhos sobre determinados temas. Mas aí é muito importante nós percebermos que temas, ou conhecimentos, ou conteúdos que lhes interessam, que muitas vezes são importantes e são interessantes, mas às vezes não são tão relevantes assim para o desenvolvimento daquele sujeito.
Porém, se ele tem interesse, ele acaba se tornando autodidata para aprender aquilo que é do seu interesse. Os estudantes também têm aprendido de forma muito mais ativa, eles se comportam como ativos pesquisadores de informação e não mais aquela ideia de recipientes lá da educação tradicional. O estudante, cada vez mais, cada geração que vai mudando, ele está cada vez mais ativo, buscando, sabendo como buscar informação, como buscar conteúdo. E, por fim, os nossos estudantes, eles estão muito mais nivelados. Em que sentido? No sentido da indiferenciação do acesso à informação na internet, que nós já comentamos um pouco em relação à identidade, à idade e à formação, que nivela todos os usuários e provedores. Usuários, aqueles que usam a internet, e provedores, quem fornece conteúdo na internet, nas redes. Então, hoje, há um nivelamento muito maior, porque desde que a pessoa tem acesso às redes, tem acesso ao conteúdo, à internet, e ela tem interesse, não importa mais tanto a questão da idade, não importa mais tanto o nível de formação. Se ela puder, tiver uma condição de autodidata e se for ativa, ela consegue se nivelar com outras pessoas. Então vejam como a forma de aprender tem mudado muito. É claro que nós não podemos extrapolar isso aqui e dizer que isso aqui funciona assim para todo mundo. Mas isso vem acontecendo com um grupo, uma parcela significativa já das sociedades humanas. Ainda com relação às novas formas de aprender, é importante destacar que o uso das tecnologias não atingiu ainda no Brasil a expressão que já possui em países do primeiro mundo. Mas os comportamentos dessa geração não se dá apenas entre um grupo privilegiado que tem acesso aos equipamentos de última geração. Olha só o que a autora coloca, gente. Eu vou repetir para vocês. Esse comportamento dessa nova geração com tecnologia não se dá apenas entre os grupos privilegiados que têm acesso aos equipamentos de última geração. A autora diz para nós que o espírito revolucionário dos tempos atuais impregna a cultura e espalha entre a maioria dos jovens indistintivamente. E aí eu fico me perguntando, né? Será que isso chega a todo mundo? Será que isso chega indistintivamente a todas as classes sociais, a todos os lugares? Vocês concordam? Eu fiquei aqui me perguntando, fiquei questionando, e eu acredito que num próximo momento em que eu trabalharei uma avaliação com vocês, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Então já pensem sobre isso, se vocês concordam. É claro que é algo bem polêmico, claro que é algo que nos remete a várias situações, vários exemplos que se estivéssemos em sala de aula discutiríamos sem dúvida nenhuma, mas que vamos discutir mais para frente quando retornarem as nossas aulas presenciais. Mas é algo que nos leva a pensar bastante se realmente esse acesso é indistinto de classe social. E aí chega um momento em que a autora diz para nós que nem tudo são maravilhas no uso das tecnologias na educação. Temos que entender isso e vocês, tenho certeza, têm consciência disso. Aqui nós temos uma charge que fala das desigualdades sociais e que mostra para nós, enquanto um pai dá um iPad para o filho, a outra vai lá e pede para o filho pedir no sinal. Então, será que as questões sociais realmente permitem que todos estejam nivelados no que tange ao uso das tecnologias? Se refere a esse acesso? Será que todas as crianças realmente, independente da condição social, elas conseguem ter os benefícios da tecnologia para o seu desenvolvimento, para a sua aprendizagem? É algo que a gente precisa pensar, e aí aqui teríamos vários argumentos e vários posicionamentos, mas precisamos refletir bastante sobre isso. E aí ficam muitas incertezas. Essa mudança que as redes, que a internet, que essa tecnologia baseada na internet nos trouxe, deixa muitas incertezas. Como, por exemplo, as novas TICs não nos oferecem um mundo novo, sem problemas. Então não podemos cair nessa armadilha de achar que, por conta toda essa evolução que a tecnologia nos traz, nós temos agora um mundo sem problemas e um novo mundo em que tudo será resolvido. A nossa geração paga um preço alto pelo pioneirismo,
Porque a internet é uma questão, é uma coisa, é algo da nossa geração. E provavelmente ela ficará ainda por muitas gerações. Mas é a nossa geração que está experimentando pela primeira vez muitas coisas referentes a essa nova tecnologia. Por mais que a internet tenha se disseminado já na década de 90, e que isso já faça aí 30 anos, mas ela surge muito elitizada na década de 90, no início dos anos 2000. É a nossa geração hoje que tem esse acesso amplo e que vem pagando um preço bem alto por ser pioneira nesse sentido. Nós ainda não temos ideia das reais consequências e das reais repercussões para a humanidade em relação à internet. E aí eu volto aqui para conversar um pouco com vocês, porque pensando nas repercussões, eu trago agora uma polêmica interessante para vocês, que é com relação ao que vem acontecendo no mundo. A pandemia que nós estamos vivendo. É importante a gente sempre relacionar as nossas disciplinas com a atualidade, com a realidade. Eu sempre comento isso com vocês. Então, até que ponto a tecnologia nos ajuda no combate, por exemplo, a um vírus como o coronavírus, a uma pandemia como essa? Ou até que ponto a tecnologia permitiu que isso chegasse ao ponto que chegou e ampliasse para o mundo inteiro um problema que poderia ser isolado? É um questionamento para a gente pensar. Eu trouxe aqui um infográfico que mostra para nós como a Covid-19 impactou a educação no mundo, que foi o fechamento gradual de escolas ao redor do mundo devido à pandemia. Essa análise ela é de um período de tempo que vai de 16 de fevereiro, que começa lá na Ásia, e aí essas escolas vão fechando, e a avaliação vai até o dia 25 de março. Então tem aí 10, 11 dias que isso não foi mais contabilizado. Em uma cor, ali um vermelho mais claro, são as escolas que são fechadas em determinados locais do país e em vermelho em todo o país. E nós podemos ver que no Brasil, até 25 de março, ainda não estavam fechadas todas as escolas no Brasil. E acredito que nem tenham sido fechadas todas, porque até onde eu sei as escolas militares ainda, algumas escolas dentro de instituições militares estão funcionando. Então é importante que a gente pense sobre isso. O questionamento que eu fiz ali antes para vocês. A tecnologia, ela está mais nos ajudando a combater a pandemia? Se nós não tivéssemos toda essa tecnologia, poderia ser algo muito pior? Ou é por conta da tecnologia, desse mundo globalizado, que isso chegou no mundo inteiro? Será que se nós não tivéssemos, por exemplo, aviões, isso teria acontecido dessa forma? E avião é pura tecnologia. Então é claro que eu só estou especulando, problematizando, instigando vocês a pensarem sobre, e espero que quando nós retomarmos nossos contatos presenciais a gente possa debater um pouco sobre isso, porque seria um debate bastante interessante. Vamos então dar continuidade pensando nesses perigos que a autora traz, que a autora nos alerta. Ela fala de alguns perigos que a internet também traz. Ao mesmo tempo que ela traz muita tecnologia, muita condição de avanço para a educação, ela também traz muitos problemas, como os vírus, e aqui não estou falando do coronavírus, estou falando dos vírus de internet, que é algo muito perigoso e que pode nos atrapalhar bastante no dia a dia. A perda de dados, porque a nossa vida acaba indo toda para a nuvem, para a parte tecnológica, e de repente a gente pode perder coisas muito importantes da nossa organização de vida. A gente vê também a ideia de correntes, como a gente recebe bobagens que muitas vezes acabam promovendo abalos psíquicos nas pessoas, e que é muito grave, muito perigoso. Toda a ideia de spam, de como isso vem chegando e contaminando toda a nossa vida virtual, o cyberlixo, tudo de ruim que a gente encontra, tudo que acaba chegando para nós pela internet, pelos meios virtuais, e que de algum modo prejudicam a nossa vida. Toda a ideia dos hackers, que muitas vezes conseguem acesso a dados e aí podem promover
problemas inclusive financeiros, na questão de banco, toda a ideia de fake news que nós já discutimos um pouco na nossa primeira aula, e as fake news são algo muito terrível, que provocam danos enormes para nações inteiras, danos políticos, danos emocionais, golpes, difamação de pessoas. Então a gente já viu bastante isso. E então a autora ela nos alerta desses perigos que vêm junto com todos aqueles benefícios que a internet traz para nós. E aí esses problemas, pensando nesses perigos, a gente também chega em problemas que aí são mais voltados para a educação. Ao mesmo tempo que ela contribui para a educação, a internet, ela também traz alguns problemas. As TICs também passaram a gerar novos desafios para nós no âmbito da educação. Por exemplo, geralmente nos oferecem softwares que prometem muito e nos dão pouco. A internet, a tecnologia hoje, ela virou um produto. A educação, ela virou um grande mercado para que grandes conglomerados empresariais lucrem muito, vendendo programas, vendendo softwares, vendendo jogos para as redes de ensino. E na maioria das vezes, esses programas nos prometem muito, mas dão pouco no sentido de eficácia no processo educativo e na aprendizagem dos estudantes. E entre os estudantes, a gente percebe muita cópia, os estudantes têm muita dificuldade para entender o que é trabalhar com a internet de forma criativa, utilizando a internet como suporte e simplesmente copiar as coisas da internet. Tem toda a problemática sobre plágio, sobre compra e venda de trabalhos e muitas outras coisas que a gente vê, muitos outros problemas que surgem junto com os benefícios que a internet nos traz. E o que não deu certo na educação? Então eu trago mais um questionamento para vocês. O que não deu certo nessa relação da tecnologia, e principalmente da internet, com a educação? É algo que a gente precisa ficar atento também para não cometer os mesmos erros, para avançar naquilo que a gente precisa. Então esses problemas que nós podemos destacar, eles vêm de tudo que a gente já viu. Pois todos nós conhecemos várias histórias sobre o mau uso das tecnologias, ou aquilo que não deu certo nessa relação entre educação e tecnologia. Eu trouxe aqui alguns exemplos, e a autora traz esses exemplos, que inclusive nós já apontamos em sala de aula. A utilização de vídeos para matar tempo, tanto aqui na educação superior, aquele professor que coloca o vídeo e deixa lá na sala de aula um vídeo de 1 hora para os estudantes assistirem, ou na própria educação, a gente pode ir para a educação infantil, né? Tanto a educação familiar a gente pode ir também, mas vamos pensar na educação infantil. Quem nunca ouviu aquela história da professora que coloca o vídeo só para as crianças não incomodarem, ficarem quietas, nos anos iniciais? Já vi e vejo bastante, e acredito que vocês também vejam. A ideia de videoaula sem interação, que é ainda um grande problema, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. No exato momento a gente não tem interação. A gente pode promover uma interação depois da aula, mas ainda assim o momento de assistir a aula é uma aula sem interação. Então isso não muda de uma aula presencial tradicional sem interação. A difusão de textos enormes, sem sentido. Temos também a falta de formação docente, que é uma técnica que nós batemos bastante. Toda a questão geracional, que nós já comentamos, porque os professores e os alunos dificilmente estão na mesma geração, e a questão geracional interfere no domínio e na utilização de determinadas tecnologias. A capitalização da educação à distância, que é algo muito sério. Nós ainda vamos estudar um pouco mais na sequência a educação à distância, que é algo que surge com uma relevância muito grande para a educação para todos, mas que acaba virando um grande comércio de venda de diplomas. Essa desvinculação entre tecnologia e conteúdo, uma tecnologia que não é usada para o ensino dos conteúdos, o uso excessivo da tecnologia que muda os hábitos das pessoas. E aí a gente já tem bastante pesquisa falando do excesso de obesidade, dos problemas posturais, dos problemas de visão, dos problemas socioemocionais em função do uso excessivo da internet e da tecnologia, o uso para fins inadequados, fins perigosos, o estudante que ele, ao invés de estudar usando a internet, ele
fica em jogos com conteúdos de agressão, em sites com conteúdos violentos, toda a questão de pornografia pela internet, todo o perigo de abuso. Então a gente tem assim, a autora relata para nós vários problemas que a educação acaba nos trazendo, que a internet pode vir a nos trazer, junto com os benefícios que ela logicamente nos traz. E aí ela termina com uma reflexão, né? Ela diz para nós que se de perto já é complicado, de longe então é muito mais. Se existem problemas que nós temos que enfrentar na hora de adequar as parcerias entre os professores, os alunos, os conteúdos e as tecnologias, se já é difícil a gente fazer isso em sala de aula, imaginem os cuidados necessários para realizar essas mesmas atividades à distância. E eu acho que aqui a gente nem precisa ficar muito tempo, eu não preciso ficar muito tempo explicando, porque todos nós estamos vivendo exatamente isso na pele nesse momento. Essa grande dificuldade que é dar continuidade ao ensino que a gente tentava desenvolver com qualidade sem a nossa presença, de longe. Então eu termino por aqui. Eu fiz para vocês uma síntese do que a autora traz para nós em relação ao capítulo 3 e continuo reforçando que, caso vocês tenham dúvidas, me procurem tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp. É bem importante que a gente mantenha esse contato. Eu espero que a videoaula contribua para a compreensão do texto e é muito importante que vocês leiam o texto. Se leu antes do vídeo, ótimo. Se não leu, é importante que leia depois. Na próxima semana, eu devo enviar para vocês já provavelmente uma atividade para que a gente trabalhe um pouco no sentido de vocês expressarem aquilo que vocês vêm trazendo, vêm entendendo dessas leituras. Nós já fizemos essa tarefa que vocês terminaram agora, então talvez não na próxima aula, mas daqui 2 semanas eu coloque para vocês mais uma atividade para vocês me darem aí alguns feedbacks. Então, por favor, façam contato, até breve e estudem bastante.